Cerqueira, professora de língua portuguesa e espanhol do Instituto Federal Baiano, focando no mito de que português é muito difícil. Considerando a sua longa experiência ministrando aulas tanto de espanhol quanto de português, você já se deparou com esta afirmação de que português é muito difícil? Você concorda com ela? Sim, já me deparei diversas vezes com essa afirmação que português é difícil, que português é chato, português é um bicho de sete cabeças. Todavia, não concordo com essa objeção, né? Porque nós sabemos que português é uma língua falada já há muito tempo, é a nossa língua materna, vamos dizer assim, nossa primeira língua. E é um pouco triste, desesperançoso, enfim, se a pessoa tiver muitas questões emocionais, pode até ter uma situação complicada com ela mesma, de ouvir que português é uma língua muito difícil ou difícil. Mas como professora, o que é que você tem feito para desmistificar este mito de que português é muito difícil? O que eu tenho feito é justamente rompendo esses paradigmas, esses mitos, essas inverdades, porque hoje a gente tem tentado, né, revolucionar um pouco a questão do currículo e deixar a língua, essa questão da linguagem muito mais perto do cotidiano dos alunos. Durante o início da sua formação e depois ministrando a língua portuguesa, até no seu dia a dia, você já sentiu a dificuldade no uso do português? Talvez essa dificuldade, esse bicho de sete cabeças, esse mito que tenha sido por muito tempo cristalizado, tenha sido justamente isso aí, na questão de que o português tem suas variedades, tem o português de Portugal, tem o português do Brasil. Então a gente tem esses vários portugueses, né, vamos dizer assim. Nós vemos variações de questões de lugares, questões de registros de fala. Então tem essas variedades. E para além disso, tem os jargões, as gírias. Então essas coisas vão se tornando mais difíceis. Então eu acredito que vai muito mais nessa linha. É uma norma, um registro de fala, que por conta disso ela não deve ser vamos dizer assim, vangloriada, exaltada perante as demais variedades. Pelo contrário, ela deve ser explorada em determinados contextos que são primordiais, que ela vai precisar ser executada, mas que isso não vai ser o único registro que ele vai poder ver. Estamos aqui com Marcone Amaral, ex-atleta profissional de futebol, concede uma entrevista pra gente falando sobre um dos mitos, que é falar português é muito difícil. Você ouviu essa expressão nos países onde você jogou futebol? A gente escutava assim, a cada momento que a gente chegava fora do país, a gente sempre tinha essa afirmativa de que a língua portuguesa era muito difícil. Qual é a motivação que leva as pessoas a ter esse tipo de entendimento da língua portuguesa? Bom, eu não sei explicar bem o porquê, né, dessa afirmativa, mas a gente percebe, por exemplo, em outras línguas. Eu tive a oportunidade de me alfabetizar no italiano para que eu pudesse estar no país, e a gente percebe que, por exemplo, o aprendizado do italiano ele tem um grau de dificuldade menor do que o português, quando você vai comparar um pouco. Para você, o português te ajudou, o uso do português te ajudou ou dificultou a sua inserção nesses países, nessas culturas por onde você viveu? Olha, todas as vezes que eu morava em outro país ou estava em outro país, eu tentava me desvincular da língua portuguesa, para que eu não pudesse traduzir o português para o inglês, e sim aprender uma outra língua, que era o inglês. Isso me ajudou muito. Quando você começa a querer comparar o português com o aprendizado de outra língua, isso é uma dificuldade imensa, justamente pela complexidade que existe a língua portuguesa lá fora. Você via e observava esse encanto dos estrangeiros pela língua portuguesa? Existe realmente. Eu tenho até alguns amigos que nós jogamos junto que pediam até para poder que eu ensinasse o português. E interessante é que o português do Brasil é um português muito bem visto, porque o português de Portugal é um português muito diferente no momento em que você se expressa,
E eu percebia que as pessoas procuravam os brasileiros para poder estar trocando essas experiências. Então, o português nosso é um português muito procurado pelos estrangeiros, com certeza. Estamos aqui com o professor José Carlos Amaya, ele que é professor de línguas peruano, e está aqui conosco para falar sobre o mito 3 do escritor Marcos Banho. No Brasil existe um mito de que português é muito difícil. O senhor, sendo professor peruano, atuando aqui no Brasil, o senhor concorda com essa afirmação? Para mim, eu penso que não é difícil. O único e necessário é que deveríamos contar com os instrumentos necessários para que a pessoa interessada em aprender português tenha uma metodologia muito moderna para poder aprender. Portanto, eu não considero que seja um mito, nem seja questão difícil. Como é que o senhor faz para desconstruir a ideia de que a língua portuguesa ela é uma língua difícil? Ou o senhor já ouviu essa afirmação até mesmo lá no Peru de que a língua portuguesa ela é uma língua difícil de se aprender? Inicialmente, para quem não tem experiência, é correto o que você me disse. Mas pelo tempo que as pessoas vão se interessando e conhecendo a gramática, eu considero que, sobretudo, quem quer aprender tem que conhecer muito a gramática para poder entender. Porque nós temos que nos remeter para as origens. Português, espanhol tem as origens no latim. Então, tanto português como espanhol são línguas muito parecidas. Aprender uma nova língua é sempre algo muito complexo. Porém, o senhor já está aqui no país há muitos anos e atuando na área da educação. Qual comparação o senhor pode fazer em relação ao português falado aqui no Brasil e a sua língua de origem, que é o espanhol? As simbioses que existem entre o português e o espanhol, entre os países latinos e Brasil, Portugal, vamos falar assim, não é coisa assim de outro mundo, não. O que o senhor classifica então como difícil é a gramática, a forma de como o português é ensinado aqui no Brasil. Gramaticalmente é um pouco complicado sim, isso a gente tem que aceitar. Inclusive os linguistas, os doutores em línguas, eles sempre falam de que a gramática é a coisa mais difícil porque aí tem que se ajustar as regras. Então a diversificação de línguas em diferentes lugares é assim, uns se entendem, outros não entendem, mas dentro do grupo, dentro da região, todo mundo se entende. Está legal, mas pela gramática não é legal. Mas o mundo se comunica. Se comunica dessa maneira, é a porta aberta para o mundo se debruçar e saber e falar qualquer língua do mundo. Podemos dizer, com base no que ouvimos dos nossos entrevistados, que todos reforçaram a ideia da existência do mito 3. A professora de língua portuguesa Ingrid fundamentou que o mito se deriva da gramática e reforçou que não se pode aceitar a ideia de que português é muito difícil, por ser justamente a nossa língua materna. Como professora de português, ela defende que se aproxime a língua do cotidiano das pessoas, deixando que a norma culta seja utilizada em determinados contextos e nos espaços necessários. Esse é um ponto de vista, aliás, muito próximo da ideia defendida pelo autor Marcos Banho. Já para Marconi, como jogador de futebol em vários países, as pessoas que ele conviveu, assim como ele próprio, associam o português a uma língua difícil, reforçando a ideia de que seguimos a gramática com base no português de Portugal. E ainda identificou que o português brasileiro é melhor compreendido pelos estrangeiros, que nutrem uma curiosidade pela nossa língua. Para o professor Amaya, peruano radicado no Brasil há mais de 40 anos, todas as gramáticas apresentam um grau de dificuldade. E isso, ao invés de negar o mito que ele diz não acreditar existir, reforça a existência dele, não pelo português brasileiro em si, mas pelo fato de usarmos aqui a estrutura gramatical aplicada em Portugal, uma vez que há uma ideia geral de que português é muito difícil,
presente no imaginário popular. Parafraseando Marcos Banho, todo falante nativo de uma língua sabe essa língua. Saber uma língua significa conhecer intuitivamente e empregar com naturalidade as regras básicas de seu funcionamento.